Olá, meus queridos alunos. Na nossa aula de geografia de hoje, vamos começar na página 69, tá bom? Temos aí, né, no material digital, né, vocês acompanham o reino de vocês, falando interação, sobre um meio de comunicação muito antigo, tá bom? Que ainda é muito utilizado, é o jornal impresso, tá? Aí, nesse textinho aqui, está falando para nós criarmos um jornal impresso. Mas agora, nesse momento que estamos em casa, não iremos criar esse jornal, tá bom? A professora apenas vai mostrar para vocês algumas imagens de jornais impressos antigos e algumas de jornais atuais. Por quê? Ele é um meio de comunicação que foi inventado há muitos anos atrás, só que ele é utilizado até hoje em dia, né? Nos dias atuais, ele ainda é muito utilizado, tá bom? Então, voltando aqui, a professora vai mostrar para vocês, ó. Temos aí, né? Deixa eu voltar aqui no comecinho do arquivo. Olhem aí, esse jornal é antigo, olha como que era, né? Olha a folha toda amarelada já, porque é muito antiga. Era somente em preto e branco, tá? Assim como a televisão, quando foi inventada, era preto e branco. O jornal também, ele não era colorido, tá? Ele era preto e branco, tá? Temos aqui outro, né, ó, Diário de Minas também, tudo preto e branco. Aqui, ó, já tem algumas imagens, né, mais preto e branco. Como ele está muito antigo, a folha já está até amarela, tá? Conforme os anos vão passando, o papel ele vai amarelando. E agora aqui temos algumas imagens, ó, só duas a professora colocou de exemplo. Jornal Bom Dia, né? Olha como que é hoje em dia a capa dele. Claro que o jornal ele tem várias páginas hoje em dia. A professora só colocou a capa aqui para vocês verem. Olha aí, tudo colorido, né? Tem letras grandes para chamar a atenção da notícia. Olha só. Tem algumas chamadinhas aqui do lado, né? Que fala as páginas que vocês podem encontrar lá no jornal determinada notícia, tá? Aí aqui tem outro também. Esse aqui é do Diário da Região, né? De São José do Rio Preto mesmo. Olha aqui, o nome dele, né, vem todo destacado, temos a data, o dia em que ele foi feito, o valor desse jornal, né? Olha só, e todo colorido também, né? E aí, então aí a professora mostrou, né, alguma dessas imagens para vocês, que é para vocês terem em mente que o jornal impresso, ele pode ter sido inventado há muitos anos atrás, mas ele ainda é um meio de comunicação muito importante, usado nos dias atuais, tá bom? Então, ele permanece. Agora, vamos lá, né? Continuando na mesma página. Temos aí os tipos de meio de transporte, né? Tipos de meios de transporte. Os meios de transporte terrestre são aqueles usados em terra, tá? Então, tá falando que os meios de transporte terrestres são os utilizados na terra, no asfalto, né? Ó, como em ruas, avenidas, estradas, rodovias e ferrovias. São exemplos de meios de transporte terrestres: as bicicletas, motocicletas, os carros, caminhões, ônibus, trens e metrôs. Então, todo meio de transporte que anda no chão, né, no solo, é um meio de transporte terrestre, certo? Aí, aqui na próxima página, também temos os meios de transporte aquáticos, né? Que são aqueles usados na água, como em lagos, rios, represas, mares e oceanos. São exemplos de meios de transporte aquáticos, canoas, balsas, escunas, barcos e navios. Então, meio de transporte aquático são todos aqueles que são transportados na água, né? Eles passam pela água, seja nos lagos, rios,
Represas e mares são os meios de transporte aquáticos. E ainda assim, tem por fim os meios de transporte aéreos, né, que transitam pelo ar. Então, meios de transporte aéreo são os que voam, né? São exemplos de veículos de transporte aéreo, as asa-deltas, os balões, os helicópteros e os aviões. Então, todos esses que voam são meios de transporte aéreos, tá bom? Então, vamos relembrar? Temos os meios de transporte aéreos, meios de transporte aquáticos e meios de transporte aéreos. Os terrestres transitam pela terra, né, pelo solo. Os aquáticos pelas águas, né, todo tipo de água, mar, rios, lagos. E os aéreos transitam pelo ar, eles voam, né? E aqui, o você sabia? Existem transportes espaciais que voam para além do nosso planeta. Eles podem ser veículos tripulados com passageiros ou não tripulados, com cargas, equipamentos de pesquisa e objetos. Então, o que está falando aí? Os veículos espaciais, né? Que são os que vão para fora do planeta Terra, eles podem ser tripulados. Quando é tripulados, é que tem uma tripulação, que tem uma pessoa ou mais, certo? Não tripulados são aqueles que vão para o espaço, mas não levam pessoas. Eles levam apenas cargas, né? Equipamentos para pesquisa, objetos, câmeras, né? Que dá para ver o planeta Terra e os demais locais lá do espaço, tá bom? Esses veículos servem para realizar pesquisas e para explorar o espaço. Um piloto, né, ou um passageiro de um veículo espacial se chama astronauta. Então, a pessoa lá, seja passageiro ou piloto desse veículo espacial, ela se chama astronauta. Então, o astronauta não é só o piloto, tá bom? É o passageiro também do veículo espacial, certo? E vamos conhecer um astronauta aí muito famoso, tá bom? Marcos Pontes foi o primeiro e único astronauta brasileiro a ir ao espaço. Então, ele não foi o único astronauta do mundo, mas brasileiro, ele foi o único astronauta, tá bom? Que foi ao espaço. O sonho dele, desde criança, era ser piloto de avião e no futuro chegar ao espaço para ver o planeta Terra de longe. Então, primeiro ele queria ser piloto de avião e depois ele conseguiu, né, ver o planeta Terra de longe, se tornando um astronauta, né? Com esse sonho em mente, ele estudou muito e fez cursos e treinamentos em outros países, né, fora aqui do Brasil, para aprender a voar e a operar as espaçonaves que levam os astronautas nessa viagem para o espaço. Então, ele estudou muito, né? Fez vários cursos, vários treinamentos. Não é qualquer um que pode ir ao espaço, né? Tem que ter todo um treinamento, demora isso daí, tá bom? No ano de 2006, Marcos Pontes realizou seu sonho e ficou 10 dias no espaço. Ele nunca mais se esqueceu dessa incrível experiência. Então, não é para qualquer um, né? Ele, depois de fazer tudo o que ele precisava, de estudar muito, que ele conseguiu ir lá e passar esses 10 dias no espaço, né? Deve ter sido e é muito inesquecível mesmo para ele. É uma experiência que ele nunca vai se esquecer, né? E não é para qualquer um, tá bom? E temos aí, na página 72, os tipos de meio de comunicação. Os tipos de meio de comunicação, que é o que nós utilizamos para falar com outras pessoas, né? Para nos comunicar, são 2 tipos, tá bom? Temos o meio de comunicação individual, que é quando a comunicação estabelecida entre os seres humanos é pessoal e particular. Então, o meio de comunicação individual é quando eu quero falar com uma pessoa algo particular, eu só passo para ela, tá bom? Um exemplo é a carta,
mensagem de texto ou de voz e o telefonema. Então, se eu ligo para uma pessoa, é um meio individual. Se eu mandar uma mensagem de voz só para ela, é um meio individual. Uma mensagem de texto só para uma pessoa é um meio individual, tá bom? Aí aqui temos a imagem, né, da mulher falando aqui no celular, tá? E o outro meio de comunicação muito importante também é o coletivo, ou seja, quando a comunicação é de caráter público, ou seja, quando ela é dirigida a um grande número de pessoas. Então, o meio de comunicação coletivo é quando a gente quer passar uma notícia, né, para o público, para várias pessoas poderem saber sobre o que queremos transmitir, tá bom? Um exemplo é a televisão, o rádio, jornais, revistas e as redes sociais. Temos os jornais, que foi o que falamos, né, o jornal impresso, que é dedicado a várias pessoas. Também temos o jornal da televisão, que também passa a notícia para várias pessoas, né? A televisão em si, tudo que ela passa, novelas, entrevistas, reportagens, tudo isso são meios de comunicação coletivos. As revistas também são meios de comunicação coletivo, né? As redes sociais, lá Facebook, Instagram, Twitter, todos eles são dedicados a notícias, a passar uma comunicação para outras pessoas, para várias pessoas, milhares de pessoas, tá bom? Então, a diferença meio individual é quando eu quero falar algo particular para uma pessoa, certo? E o coletivo é quando eu quero passar para várias pessoas, para o público, tá bom? E aí, aqui na página 73, temos uma brincadeira, né? A brincadeira do telefone sem fio, tá? É bem legal essa brincadeira do telefone sem fio, que é aquela que a gente passa, né? Um falando no ouvido do outro. E o primeiro aluno, né, fala algo que ele gostaria e vai passando de um para o outro. E muitas vezes lá no final já mudou o que o primeiro falou, né? Que aqui, ó, o último aluno deve falar em voz alta a frase que ouviu. Vai falar o que ele ouviu. Então, pode ser que a criança que ouviu primeiro ouviu outra coisa. Então, é uma brincadeira que fica tudo distorcido, né? Aí a gente compara o que o último aluno ouviu com o que o primeiro aluno falou. Muitas vezes acaba se tornando algo bem engraçado, né? É uma brincadeira bem legal. Podemos fazê-la com muitas pessoas, que se torna mais legal e interessante, né? Uma brincadeira bem divertida. Mas se vocês também quiserem fazer com os familiares de vocês, pode. Só que aí vai ficar uma brincadeira curtinha, né? Mas se tudo der certo, quando a gente voltar para a escola, nós iremos fazer essa brincadeira e ver quanto interessante e engraçada ela pode ser, tá bom? Por hoje nós terminamos aí nessa página e até a nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau!